Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ney, sou telecista e também sou seminarista da Diocese de Jequié. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre santidade. Na verdade, concluir, diante de belíssimas falas de Manuela, de Eliana, vamos encerrar essa primeira etapa do nosso projeto de TLC em comunicação com o tema de santidade. Gostaria de lembrar um pouco aqui do que Manuela falou para nós. Primeiro, ela lembrou de uma grande exortação do Papa Francisco. Todo batizado pode ser santo. Pode e deve. Né? Depois, devemos criar uma intimidade com Jesus. E ela lembrou um exemplo muito bom, maravilhoso, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha nos ensina que é nas pequenas coisas, que é nas coisas diárias, que é nas coisas mais simples e humildes do nosso cotidiano que nós aprendemos e nós caminhamos para a santidade. Manuela também nos lembrou do exemplo de São Paulo e nos falou que nós devemos ser os santos do século XXI. Já no segundo vídeo, Eliana veio nos trazer 3 grandes exemplos de santidade para nós. O primeiro exemplo foi da família Martin, né? Os pais de Santa Teresinha de Jesus. O segundo exemplo foi de Padre Léo da Canção Nova, um exemplo bem próximo de nós e que hoje está correndo o processo de beatificação desse grande padre da nossa igreja. E o terceiro exemplo foi de Chiara Corbella Petrillo, um grande exemplo para nós. Quero lembrar a vocês, nesse dia de hoje, que a santidade, apesar do tempo de pandemia, ela não para. Não é só porque nós estamos distantes da igreja física que devemos pausar o nosso caminho para a santidade. Muito pelo contrário. É no tempo de pandemia que devemos cada vez mais caminhar rumo à santidade. Sei que há várias e várias dificuldades. A distância física, o isolamento social, os templos, na sua maioria, fechado, as missas online, encontros online, adoração online, isso tudo dificulta a nossa oração. Mas devemos nos lembrar, a palavra de Deus está em cada um de nós. Né? Tenho certeza que você, na sua casa, tem uma Bíblia, tem a palavra de Deus. Por que não aproveitar esse tempo em que nós não podemos comungar da Eucaristia, mas que a gente pode comungar da palavra de Deus e aproveitar esse tempo para comungar mais da palavra de Deus na nossa vida, de aprender com o próprio Cristo, que ele veio aqui na Terra e foi o exemplo maior para cada um de nós. Por que não aprender com o próprio Cristo a seguir o seu caminho? Por que não aprender nesse tempo a ser um discípulo de Jesus Cristo? Pois bem, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus está aí. Tempo de pandemia é tempo de redescobrir o essencial da nossa vida. E com certeza, o maior essencial da nossa vida é Jesus Cristo. E apesar do distanciamento social, Ele nunca nos deixará. Pelo contrário, Ele está mais próximo de cada um de nós. Por isso, nesse tempo de pandemia, é um tempo verdadeiro. É um tempo que Jesus nos prova, né? Sede santos, sede santos. É difícil, mas sede santos. Queria lembrar também o lema maravilhoso do movimento TLC, sempre mais alto. Provém lá das cartas de São Paulo, buscai as coisas do alto. Devemos estar sempre buscando as coisas do alto, não as coisas mundanas, as coisas terrestres. Por isso o TLC nos incentiva, nos forma. O TLC nos encaminha para vivermos a santidade. O TLC nos encaminha sempre, nos aponta sempre para Jesus Cristo. Devemos ser sempre mais altos. Não nos esqueçamos. Nesse tempo em que as coisas humanas estão bem afloradas, devemos nos lembrar. Não busquemos as coisas da terra, mas as coisas humanas. E para finalizar esse vídeo, lembremos-nos, para sermos santos, nós não precisamos ser super-homens, não. Muito pelo contrário, para sermos santos, precisamos ser verdadeiramente humanos. Ser humanos. E o maior exemplo disso é Jesus Cristo. Quando ele desceu aqui na Terra e assumiu a natureza humana, ele foi humano perfeito. Foi humano em tudo, menos no pecado. Assim nós também devemos ser.
Valeu, galerinha! E é certo, eu vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão. Meu irmão, cabeça erguida, ele trouxe a nova vida.